Olá, amiga poderosa! Eu sou Isabela Riedel, consultora de imagem e estilo, e nesse vídeo eu vou te ensinar como amar o seu corpo. E pode parecer uma coisa muito difícil, muito subjetiva, você já pode ter tentado entender, você fica muito desanimada e acaba desistindo. Pois é, por isso que eu gosto de colocar o conhecimento em prática, para que você consiga ver progresso no seu dia a dia e se sinta muito mais confiante e muito mais poderosa. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar como colocar em prática isso para que você consiga amar o seu corpo e, ao final, eu tenho uma dica valiosa para você. Então, fica até o final que eu tenho certeza que você vai amar. Então eu vou deixar aqui na tela cheia para que você possa enxergar melhor e assim para que você consiga entender o que significa e como é que a gente faz para na prática amar o nosso corpo. Então, como eu falei de amar o corpo, o que significa entender as nossas questões, entender como é o nosso corpo e a partir daí aprender a valorizá-lo de acordo com o seu objetivo. Então, isso significa o quê? Eu vou te mostrar agora. Muitas meninas, desde cedo, já têm várias questões com o corpo. E isso significa o quê? Que muitas delas ficam incomodadas com o tamanho da cintura, se a cintura é fina ou se a cintura não é fina. Muitas ficam incomodadas com os ombros, com os quadris, com a coxa, com o braço. Vários detalhes que na maioria das vezes ninguém percebe, mas que pra gente faz muita diferença e incomoda demais. E aí isso passa a ser um problema tão grande que você não consegue se sentir bonita, se sentir interessante, se sentir poderosa com nenhuma roupa, porque no final você acaba sempre olhando para aquela questão que te incomoda e acha que não tem jeito, que não tem roupa que fique boa. Escuto muito isso. Ah, nada fica bom em mim. E a questão não é a roupa. E eu sempre falo isso, a questão é a escolha. Como é que você escolheu essa peça? Porque se você for escolher sempre uma peça que acabe mostrando demais aquilo que você não gosta, aí com certeza você vai acabar se sentindo infeliz. E aqui você vê os tipos físicos, né? Tem muita gente que acaba dizendo, ai, mas o tipo físico prende a pessoa, porque você fica limitada a usar aquilo que é regra para o seu tipo físico. Primeiro lugar, que regra não existe, tá? Então, se você tem um tipo físico e você está contente com aquela parte do corpo que é maior ou que é menor, ótimo, ótimo para você, você não precisa se preocupar com isso. Muitas meninas estão descontentes. E é aí que esse conhecimento é tão libertador. Você vê aqui, ó, na primeira foto, eu tenho ampulheta, aqui na segunda retângulo, na terceira triângulo invertido, na quarta pera e na última oval. Ah, cada um tem um detalhe, sim. A gente não encaixota ninguém, tá? Esse conhecimento funciona e serve para que você se sinta livre e que você possa entender como é que funciona a peça no seu corpo. Porque senão o que vai acontecer? O que acontece sempre. Você vai pegar um monte de blusa para experimentar, não vai ficar bom, algumas vão ficar boas, outras não. Você não sabe por que fica bom e por que não fica. Você pode achar que é o modelo, que é a cor, mas você não sabe exatamente o motivo. E aí o que acontece? Todas as vezes que você for experimentar alguma roupa, você vai ter que experimentar 20 blusas, 10 calças, para ter uma noção do que fica bom e do que não fica. Porque se você não tiver com a roupa ali no corpo, você não sabe nem por onde começar. E é por isso que é importante que você entenda seu tipo de corpo e o que te incomoda e o que não te incomoda, para que você possa escolher sempre uma peça que vai ficar linda em você. Assim você não perde tempo no armário escolhendo roupa para vestir, você não perde tempo na loja, você vai conseguir escolher uma peça que vai ficar boa e vai parar com aquela frustração, sabe? De coloca a peça, não fica boa, tira. Coloca a peça, não fica boa, tira. Eu já fui com clientes no shopping que elas escolhiam algumas peças e elas me falavam, olha, o problema é esse, toda vez que eu venho
pro provador, eu experimento, só que nada fica bom. Só que elas escolhiam as peças sem critério. Então, por isso que é importante que você entenda o seu tipo físico, não para te prender, para te encaixotar. Muito pelo contrário, para te deixar livre, para que você possa olhar para uma peça, entender o que aquela peça vai fazer por você. E aí, a partir daquele momento, você vai experimentar sabendo exatamente o que ela está fazendo. Então, se uma blusa for aumentar o seu ombro e aquele for o seu objetivo, ótimo. Se uma blusa for aumentar o seu ombro e você não estiver preocupada com isso, ótimo também, mas você vai saber o que você está fazendo. E isso é empoderador, é libertador. Então eu quero que você grave essa tela de uma vez por todas. Se por acaso algum dia disser alguma coisa diferente disso, ignore. Grave essa informação. Tipo físico não é regra. Tipo físico não serve para te encaixotar, não serve para te prender, não é uma prisão. Tipo físico, esse conhecimento é libertador. Ele te liberta e faz com que você se sinta capaz, já que você tem o conhecimento e sabe exatamente o que você quer e o que aquela peça está fazendo por você. Nesse momento, você é capaz de escolher com confiança. E é isso que a gente busca na consultoria. É escolher com confiança, é se vestir com confiança, se sentir confiante e se sentir poderosa. Eu acho que o que diferencia um profissional do outro é justamente isso, como você aprendeu e como você colocou isso em prática. Normalmente a gente ensina o que funcionou pra gente, né? E por anos eu estudei e venho trabalhando com isso e coloquei vários conhecimentos em prática. E para mim, o conhecimento do tipo físico ajudou demais. Não foi uma coisa que me prendeu, porque eu entendo que quando você conhece, quando você sabe, você se sente livre para poder agir da maneira que você quiser. Então, no meu caso, descobrir o meu tipo físico, entender por que uma blusa ficava boa, porque a outra não ficava, porque uma parte de baixo ficava e a outra não, me fez sentir tão poderosa, tão confiante na hora de me vestir, na hora de comprar uma roupa mesmo, que muitas vezes eu tinha que experimentar várias vezes. Então eu quero que você também sinta esse gostinho, sabe? De se sentir confiante, se vestir com alegria. Então eu vou te contar um pouquinho aqui do meu tipo físico e de como eu coloquei em prática para que você consiga colocar em prática também. Então, o meu tipo físico é triângulo invertido, que tem os ombros mais largos que os quadris, né? Então, o ombro tá aqui fora e o quadril tá aqui mais para dentro. Pode ter definição de cintura ou não, isso significa pode ter uma cintura fina ou não. No meu caso, a minha cintura não é fina. Então, eu tenho o ombro maior e a minha cintura não é tão fina. Isso acabou me trazendo dificuldades na hora de encontrar partes de cima. Então, quando eu ia comprar uma blusa, eu tinha que comprar uma blusa de um tamanho maior, porque ela não encaixava direito nos meus ombros. Quando eu ia comprar uma camisa que tivesse botão na frente, também tinha que ser um pouco maior, não por causa dos seios, mas por causa dos ombros, que acabavam sendo mais largos, e daí na hora de fechar a camisa, o botão ficava puxando, sabe quando fica aquele vão entre um botão e outro? E isso me incomodava demais. E o que mais me incomodava era que eu não entendia por que aquela peça não ficava boa, sabe? Eu queria economizar tempo, eu não queria ter que experimentar várias blusas, eu não queria ter que experimentar vários vestidos, porque sempre era isso que acontecia. E era muito difícil encontrar alguma coisa que ficasse realmente legal assim de primeira. Então eu tinha que experimentar várias blusas, vários vestidos e aquilo me incomodava demais. Eu pensava, não é possível, deve ter um jeito, uma maneira de eu saber, olhando para a peça, se vai ficar bom ou não, né? Porque algumas ficavam, então por que aquelas ficavam e as outras não? Eu queria descobrir isso. E quando eu descobri a consultoria, nossa, eu achei maravilhoso. Eu falei, gente, como é que as pessoas não sabem disso? Como é que as mulheres passaram tantos anos sem saber disso? Como é que ninguém me falou, né? E eu, quando eu descobri isso, a primeira coisa que eu quis fazer foi dividir com todo mundo, com todas as meninas que eu conhecia. E foi isso que eu fiz.
Então, eu gosto de ensinar pelo exemplo. O que fez sentido para mim, eu explico da mesma maneira para as mulheres, porque se foi libertador para mim, também pode ser para outras. Então, aqui eu te conto o meu exemplo, eu te conto que o triângulo invertido, o fato de ter um nome, meu tipo de corpo, e de saber que o meu ombro é maior, que meu quadril é menor, isso não me prendeu em nada, muito pelo contrário. Antes eu me sentia presa, porque eu não conseguia saber exatamente o que ficava bom e o que não ficava sem ter que experimentar 1000 vezes. E aquilo me incomodava demais. E além de experimentar, ainda tinha cor. Ah, mas que cor que eu vou escolher então? Aí, às vezes, a blusa ficava boa, mas a cor não ficava legal. Então, era uma luta. Quando eu descobri o meu tipo de corpo e eu consegui finalmente entender isso, foi libertador para mim. Então, eu falo com propriedade que o tipo físico não te prende, o tipo físico te liberta. Isso funcionou demais para mim, me libertou, eu me senti finalmente livre e capaz de me vestir com confiança, sem ter que experimentar 1000 vezes alguma peça, sem ter que experimentar peças diferentes, de cores diferentes e ficar ali perdendo tempo e sofrendo, porque muitas vezes não ficava legal, né? Então, olha, o conhecimento com relação ao tipo físico liberta de verdade, e eu quero que você entenda isso para que você aplique isso na prática na sua vida. E agora eu vou te mostrar um exemplo na prática. Esse conhecimento que eu aprendi sobre o meu tipo de corpo me fez entender como ele era e me fez perceber o que eu queria dele. Por exemplo, eu tenho o ombro maior que o quadril. Eu não quero deixar o meu ombro maior ainda. Eu gosto de diminuir o meu ombro e de aumentar um pouquinho o meu quadril. Eu me sinto feliz assim, eu gosto assim. Já usei ou uso peças que acabam aumentando o meu ombro? Sim. Às vezes eu gosto da peça e compro mesmo assim. Mas eu compro sabendo, entenda a diferença. Eu sei que vai aumentar e não me incomoda. Mas o meu objetivo, quando eu entendi que para eu diminuir meu ombro eu tinha que usar determinada blusa, determinada peça de cima, quando eu entendi que para aumentar meu quadril eu tinha que usar determinada peça de baixo, aí sim eu me senti livre, respirei aliviada, porque eu poderia escolher sabendo exatamente o que eu ia ter da peça, o resultado final. Então, aqui, por exemplo, no triângulo invertido, como o triângulo invertido tem o quadril menor, o que eu faço para aumentar o quadril? Eu chamo mais a atenção para o quadril. Então, eu uso peças, por exemplo, aqui como na primeira foto, mais claras. Eu uso peças listradas ou estampadas, como na terceira, ou floridas, como na quarta. E aí, um ótimo recurso também é a calça flare, que tem a boca mais larga e acaba ajudando a aumentar visualmente. Na parte de cima, se eu uso uma parte de cima mais escura, como por exemplo na última foto aqui na quarta, eu diminuo mais o meu ombro do que na terceira, na segunda e na primeira. Mas quando eu uso uma alcinha para dentro do ossinho do ombro, ou seja, dentro dessa região aqui, eu também diminuo. Então, eu posso combinar a blusa branca da foto, aqui, usada com a alça na parte de dentro do ombro. Então, eu acabo não aumentando tanto, não chamando tanta atenção. Quando eu comecei a raciocinar assim, eu me senti muito mais feliz com as minhas roupas e com as minhas escolhas. E isso me fez amar muito mais o meu corpo. Então, o que eu quero que você entenda é que, entendendo como seu corpo funciona, você consegue traçar um objetivo e aí sim usar aquelas peças que valorizem o seu corpo para que você se sinta mais segura, mais confiante e consiga amar ainda mais o seu corpo. E aqui então aquela dica de milhões, né? Aquela dica que vale ouro. Não existe peça certa para cada corpo. Existe sim a peça certa para o seu objetivo. Então, existe uma peça certa para o triângulo invertido? Não.
Mas qual é o seu objetivo? Ah, o meu objetivo é diminuir meu ombro, então existe a peça certa para diminuir o seu ombro. Existe a peça certa para quem tem quadril largo? Não, mas existe a peça certa para você diminuir visualmente o seu quadril se você quiser. Por isso que eu te falo que o conhecimento é muito importante e, além disso, traçar um objetivo e saber o que você quer. Quando você se olha no espelho, o que você quer ver? Como você quer se enxergar? E por isso é que, traçando o objetivo, você consegue usar as peças a seu favor e se sentir mais bonita e mais confiante. Então, a minha vida mudou profundamente quando eu entendi mais sobre o meu corpo, entendi qual era o meu objetivo, e aí eu aprendi a equilibrar as proporções. E eu uso isso quando me convém. Então, não sou obrigada a nada por causa do meu tipo de corpo, mas se eu quiser, eu posso. E justamente por isso, por poder, é que eu me sinto livre para fazer o que eu quiser. E eu também quero que você se sinta assim. Eu quero que a sua vida mude assim como a minha vida mudou. E eu te falo, esse conhecimento me libertou. E eu quero que você se sinta livre também para poder fazer suas escolhas com confiança e com certeza, amando cada vez mais o seu corpo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido que o conhecimento é libertador e que você consegue colocar esse conhecimento em prática e aplicar isso no seu dia a dia para que você se sinta muito mais confiante e muito mais poderosa. E isso vale para qualquer aspecto da sua vida. O conhecimento nunca vai te prender, ele sempre vai te libertar. E se você quiser uma ajuda ainda para começar essa transformação na sua vida, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu e-book gratuito de presente para você. Eu só quero que você me responda uma pesquisa e me conte um pouquinho mais sobre você para eu poder te ajudar ainda mais aqui nos meus vídeos e lá no meu Instagram. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.